Agora vai ser mais rápido. Ainda bem que ninguém acredita em mim, né? Segundo livro das Crônicas 29. Deixa aberto aí no 29. Opa. Vamos lá para Ezequias aqui. Segunda Crônica 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Verso 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Verso 5, e disse-lhes, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus vosso Pai, tirai do santuário a imundícia. Até aqui. O que eu quero tratar nesse texto? Uma coisa que eu estava conversando com o pastor Danilo hoje. Eu quero usar esse texto para falar do seu chamado, do seu ofício dentro da igreja. O que está acontecendo? Alguns de vocês, alguns obreiros, aqueles que vão me ouvir, estão sofrendo uma crise na definição do seu chamado e na execução do seu chamado. Primeiro na definição, não definiram ainda qual é a posição delas no corpo de Cristo, ou não definiram qual é especificamente o seu chamado. Então estão tendo crise na definição, e a maioria que já tem definido, está tendo uma crise na execução. Não leva a cabo o seu ministério, não executa, não frutifica, não cresce no seu chamado. E o que eu estava conversando com o pastor Danilo mais cedo? Ele estava me dizendo, pastor jovem ainda, mas que converteu há 12 anos. Pastor, eu vou fazer 30 anos de idade. Vou fazer 30 anos. Há 12. Eu não fiz nada para o reino. Que legado que eu deixei. O tempo está passando. De 30 para 40 é um pulo. Que obras eu executei. Não, o tempo está passando e eu não estou fazendo nada. E está acontecendo isso realmente entre muitos obreiros que estão me ouvindo e vocês que estão aqui. Onde está o legado de vocês? Você já parou para pensar? João Calvino, com 27 anos, tinha escrito a Instituta, as Institutas da Religião. Uma das maiores obras teológicas de todos os tempos, com 27 anos. Detalhe, a conversão dele se deu com 23, 24. Com 4 anos de convertido, já produziu essa obra. Martinho Lutero, com 3 décadas de vida, iniciou a reforma protestante. As teses, seus livros e a sua influência, trazendo o período das luzes e tantas outras obras. Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China, um homem que influenciou o movimento missionário, ele e William Carey. A tradução da Bíblia para os dialetos hindus, a criação de um colégio, de uma academia na Índia, através de William Carey. Dezenas e centenas de milhares de convertidos na China. Hudson Taylor conseguiu enviar, se eu não me engano, mais de 1000 missionários para a China. Charles Spurgeon publicou mais de 5.000 sermões e centenas de livros
e milhares de almas ganhas para Jesus. Dwight Lyman Moody foi o homem que mais ganhou alma depois do apóstolo Paulo, individualmente. Como é que está o nosso legado? Nossa história? O que você está deixando? Eu não estou dizendo nem desses feitos prodigiosos, que a eleição para o ministério é bíblica, porque Paulo foi separado desde o ventre da mãe dele para o apostolado. Mas todos nós temos um certo dever como chamados e comissionados para a obra. Se você fosse levado hoje, Deus recolhesse você pela morte, que você apresentaria diante do Senhor? Eu não estou dizendo para salvação. Qual legado você deixaria aqui no seu velório? E o que você apresentaria diante de Deus como fruto da salvação gratuita? Charles Wesley, olha o legado no Inário Metodista. Oswald Smith, mais de 70 nações ele pregou. Billy Graham, o homem que mais pregou, que para mais gente pregou em todos os tempos, pessoalmente, mais de 2 milhões de pessoas. O tempo está passando, ele vai fazer 30, outros 40. Crise na execução. Cadê as obras? As almas. Discípulos. Dr. Enéas Carneiro, antes de morrer, consultado no Roda Viva, quando comparado com Luiz Inácio Lula da Silva, disse: eu não posso ser comparado com esse cidadão que vive de movimento. Eu sou um educador, eu formei gente, eu formei médico, eu formei cientista, eu formei pai, eu formei advogado, eu formei cidadão. Olha o legado que esse homem deixou. Quem vocês estão formando? Para quem vocês estão passando o bastão? Formando pastores, diáconos, profetas, missionários, doutores, teólogos, clérigos. Deixou um legado pelo menos na vizinhança que mora, na família, no colégio. O tempo está passando, você não vai poder dizer daqui a um tempo: combati o bom combate. Ah, completei a carreira e guardei a fé. Você está no auge do combate, você tem que combater o bom combate, o combate certo. Acabar a carreira é concluir tudo aquilo que foi entregue a você. O que precisa acontecer? Está na hora de você ter a sua independência ministerial. O que é independência ministerial? Os 3 pastores têm liberdade para fazer o que quiser nas congregações. Os obreiros têm material teológico, condição financeira e energia, força física para executar. Vocês têm que criar essa independência. Comecem grupos em casa, evangelizem nas ruas, façam votos poderosos, preguem, peçam letras de músicas, estudem teologia e componham textos que ensinem doutrina. Orem pedindo um avivamento na família, peçam a escola para Jesus, peçam a classe, a sala de aula, influencie. Reivindique a mudança da política da sua escola. Fale com o diretor. Comece grupos de oração. Mude, influencie. Deixe um legado na escola. Deixe um legado na faculdade. Implante um projeto. Crie um projeto. Faça um movimento, mas faça o reino avançar. Será que você, Marta, veio para Franca só para casar? Deixou tudo, abriu mão de tudo, começou uma nova história. Deve ter algo para concluir.
Será que de entre nós aqui não vai haver casais de missionários que vamos abrir um trabalho, uma pequena igreja na Rússia, no leste europeu, na Ásia? Será que você não vai arder e queimar o desejo missionário e eu vou ter que te liberar porque eu não vou poder contrariar a vontade de Deus? E depois de anos sem ter contato com você, eu vou saber que ocorreu um avivamento através de você, entre tribos, entre aldeias, entre muçulmanos. Será que você não pode implantar um projeto de lei que de alguma maneira beneficie a sociedade e abra portas para o Evangelho? Tanto a nível nacional, internacional como Paulo, como dentro da família, do colégio, junto à direção, à reitoria da faculdade, na família. Pega o Alexandre e a Juliana, que tem famílias extensas. Olha, nossa obra foi impactar, salgar, transformar a nossa família. Ou Deus toca, olha, vocês têm que abrir um trabalho lá em Paraíso. Ancião ele já tem, Silas Magalhães. Ah, e a anciã também, Verônica. Seu casal de diácono, Alexandre. Uma recebe na porta, o outro aconselha no final. Mas está entendendo? E um dia eu falei isso na vigília: meu Deus, o tempo está passando, nós não estamos completando a carreira. Aí aquela alma passou na minha mão, eu não ganhei, aquela se perdeu, o outro morreu, aquele banco que eu saí, vai passando e eu olhei, gente, eu deixei para trás. Paulo não, a Antioquia está tudo certo, a Pisídia está tudo certo, a Caia, a Macedônia, vamos embora, não ficou nada para trás. E nós estamos indo, tem ficado tudo para trás. Meu Deus, eu não concluí aquele projeto, eu não ganhei aquela alma, eu não terminei aquela família, eu não deixei legado, eu não escrevi o livro, eu não escrevi a nota, eu não terminei aquilo, eu não... Vamos vencer essa crise na execução. E aqui rapidamente, antes que você me apedreje, olha aqui, Ezequias é a prova disso. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Quando é que você vai começar a reinar? Quando é que você vai iniciar o seu ministério? Quando é que você vai iniciar uma obra? Ezequias começou com 25 anos, a coroa, o trono, a regência, o Estado. 25 anos, começou o seu ofício. Quando que você vai começar o seu? Quando que você vai abrir aquele trabalho? Quando que você vai plantar uma igreja? Quando que você vai fazer evangelismo? Quando que você vai compor um louvor e criar uma nova harpa cristã? Quando que você vai começar um grupo familiar? Quando que você vai ingressar em teologia? Quando você vai começar na docência? Quando você vai criar algo? O tempo está passando. Ezequias, 25 anos. A flor da idade. Com 25 anos. Ezequias se decidiu ainda jovem. Jovem, Ezequias já tinha convicção do que queria. Vocês estão esperando o quê? Se decidiu, se apresentou, se recrutou, se integrou, iniciou o projeto. Com 25 anos. Será que já não está na hora de vocês começarem, iniciarem, pensarem, projetarem algo ligado à obra, seja acadêmico ou seja nas ruas? Ele começou jovem, mostrando que nem sempre eu preciso ter um grau de maturidade para iniciar algo.
Verso 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Ezequias baseou-se na obra, no exemplo, no modelo de governo de Davi. Ele tinha como modelo, inspiração e exemplo para copiar, para seguir o rei Davi. Vocês têm como exemplo nessa igreja o pastor Paulo, de evangelismo, pregação, plantio de igreja. Vocês têm como exemplos os heróis da fé, Joe Owen, Richard Baxter, Hudson Taylor, Billy Graham. Vocês têm o modelo deles para ser copiados, o exemplo. Vocês têm o estímulo desses vultos, como Davi seu pai, Davi seu guia, Davi seu antecessor, Davi o rei de proeminência. Aqui vocês têm um exemplo de alguém que desbrava, que inicia, que projeta. Então está dizendo, façam conforme vocês foram ensinados. Com 25 anos, eu tinha a chave da igreja. Todos os cultos eu fechava a igreja. Eu alcancei uma autonomia na igreja. O bispo da igreja, antes de fechar a igreja, chegava em mim. Eu estava ali, todos indo embora, eu estava discipulando os jovens que eu levava. Paulão, você fecha aí? Eu já tinha a chave da igreja. Pois eu comecei um discipulado, um grupo com atletas, às tardes de 5 horas. Pois cresceu o meu discipulado, me tornei obreiro, porque tinha muitos discípulos. De obreiro, um dos líderes dos jovens. Eu estabeleci reuniões de oração dentro da igreja, grupos de jovens, evangelismo. Depois eu iniciei o ministério da pregação. Passei a ser pregador, discipulador, líder de jovem, obreiro. Eu desenvolvi, eu iniciei uma obra. Então vocês têm isso como exemplo. Sem estímulo, sem recursos, sem incentivo algum. Daí então foi nascendo o ministério que resultou na Igreja Aliança do Calvário. E vocês têm esse modelo. Ou tem o modelo de Paulo, ou tem o modelo de Edwards, ou tem o modelo de Zwinglio, Lutero, David Brainerd. David Brainerd se fala muito da piedade, mas e a obra fantástica, o avivamento que ele conseguiu com silvícolas, os peles vermelhas, nos Estados Unidos? Então iniciem. Pastor, eu quero as tardes da igreja, você me libera o templo? Está liberado. Pastor, eu quero uma reunião na sexta, estou com um projeto, o senhor aprova? Pastor, eu quero plantar uma igreja em Paraíso, em Passos, em Cássia, etc., porque eu tenho... Pastor, eu quero começar um projeto lá na minha empresa, tem material? Pastor, eu quero fazer lá nas congregações, já estão plantadas, eu quero mudar o templo, eu quero fazer um projeto, carro de som, sopa, ação social, e pai, culto de noite, e aleluia, glória a Deus. Pastor, eu tenho uma chamada, eu vou iniciar ela, desse ano não passa. O Acre, meu irmão já está até lá. Olha só o 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa. 25 anos ele começou uma reforma em Jerusalém. Aqui Calvino, ó. No primeiro ano e no primeiro mês do reinado
vamos abrir as portas, vamos restaurar o templo. Vamos voltar a ter culto aqui. No primeiro ano, olha a objetividade de Ezequias. Promoveu uma reforma. Lá no capítulo de Reis diz que nunca houve um rei como ele. Um rei que reestruturou totalmente o culto a Deus, a aliança com Deus. Que Deus lhe acrescentou 15 anos, deu vitória contra o rei da Síria. Um rei fantástico, o rei Ezequias, e a Nelly gosta muito dele. Quantos anos você está aí mesmo? Quantos? O que está promovendo? No primeiro ano do primeiro mês, promoveu uma reforma com 25 anos. Iniciou um projeto. Traçou uma meta. Tinha convicções definidas dentro do reino. Ezequias, quais suas convicções para 2014? Para o seu chamado, para a sua vinda franca? Você precisa ir atrás delas. Eu fiquei espantado com essa história aqui. Falei, meu Deus, que ousadia! Que ousadia! Você falou comigo. Porque em nível de proporção, estou igual a vocês. Nível do que eu quero, mesmo saco. Mas que ousadia que é essa? Olha só. Promoveu uma reforma. Tinha ideias definidas. Tinha um projeto, Ezequias. Você tem ideias definidas como obreiro da Igreja Aliança do Calvário? Você tem projetos eclesiásticos e para-eclesiásticos? Projetos missionários, evangelísticos, teológicos, seja o que for. Ele tinha convicções, ele tinha ideias definidas e projetos. E notem, eu não estou falando para você inventar depois do que eu falar hoje, não. Nasceu do Espírito, inspirado, é chamada, é revelação divina. Ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial. Você para mim, vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Verso 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. Sabe o que ele fez? No primeiro ano já arrumou uma equipe. Eu tenho o meu projeto, eu já tenho que ter equipe. Ele foi atrás da equipe. Para plantar uma igreja, eu preciso de gente para limpar, gente para evangelizar, alguém para tocar e um pregador. Senão não tem jeito de plantar a igreja. Ele tinha. Para abrir uma escola eu preciso de direção, pedagogia, professor, verba e eu preciso de apoio governamental. Uma equipe. Olha a ousadia, com um ano. Convicções definidas, objetivos. Eu vou reformar a casa, Jerusalém, a capital, o templo. Eu vou mudar a política, as políticas de governo. Eu vou mudar a religião. Vou tirar o paganismo, os altares que o meu pai colocou a casa. Eu vou promover uma reforma. E o que ele fez? Equipe. Ele ajuntou uma equipe. Quando eu comecei a crescer no meu ministério, eu comecei a ganhar esses jovens. Minha oração era assim, Senhor, um dia eu quero ter uma igreja. E eu quero liderar ela junto com esses meninos que eu ganhei. Então, meu sonho era ter uma igreja e ter como meus obreiros, Pastor Luiz, Danilo, Cunha. Você acha que Deus respondeu? Ele estava me dando a equipe. Porque eu jamais teria essa igreja sem eles.
Olha o homem, convoca os levitas, vem a turma, os sábios, os magistrados, vem que para fazer reforma eu preciso de vocês, comissiono você e você, você com esse cargo, você com a ministra da defesa, você da economia, você da agricultura, você aqui no louvor, você na adoração. E que é isso, 25 anos. Agora olha o 5, e lhes disse, ouvi-me levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa de Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Outro aspecto de Ezequias, liderança. Convocou a equipe e foi comissionando, ordenando, dirigindo. Liderança, objetividade. Vocês precisam de liderança. Tomou a frente, ordenou, decidiu. Fantástico isso aqui. Então cada um de vocês tem que possuir liderança, tomar a frente, encabeçar, iniciar. E verso 11 para terminar. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Um bom líder tem uma palavra de conforto, tem um argumento bom, conseguiu convencer essas pessoas que a obra era de Deus. Depois você pode estudar todo o contexto, que é fantástica essa passagem. Obreiros mal resolvidos no seu chamado, com crises na execução. E você vê, Ezequias é o modelo. Ele levantou de novo o império. Ele resolveu a crise política, econômica, teológica, espiritual. Que conselho que eu dou para vocês? Vocês que adquiriram aquela apostila, eu dou total liberdade para vocês fazerem reuniões em casa, começarem grupos, ensinando ela. Qualquer lugar. Em casa, na rua. Vocês têm total liberdade de iniciar qualquer coisa com esse material. Isso no campo evangelístico. Vocês têm liberdade para expor as ideias, desde que elas venham de Deus, venham da graça. Mas está na hora de vocês frutificarem. Uma palavra que Deus me deu há muitos dias, que está remoendo meu coração, é João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. A vara que está em mim dá fruto, e a que dá fruto poda para que dê mais. A vara que não dá fruto é cortada. Quanto tempo vocês estão supostamente na videira? Onde estão os frutos? Notem, o fruto é uma obrigação do ramo. É necessário dar fruto. Quanto tempo você está convertido, ou está na igreja, ou está servindo? Onde estão os frutos? A árvore que não dá é cortada e lançada fora. A que dá é podada para que dê mais. Mas a proposta é, cadê o fruto? Frutos pessoais, santificação, conhecimento bíblico, autoridade espiritual. Frutos no caráter. Vencer o orgulho, a humildade, a timidez, a arrogância, a transformação à imagem de Cristo. Frutos ministeriais, conversão de almas, formação de discípulos. Vocês precisam dar frutos. Então, vão buscar Mateus 25, a parábola dos talentos. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. Depois pediu contas. Eu granjeei mais 5, eu granjeei mais 2. Eu enterrei, porque eu sei que o Senhor é um homem severo. Ou seja, cada um tem uma incumbência, um chamado, cada um tem um talento que precisa manifestá-lo,
que precisa multiplicá-lo. Então vocês estão enterrando talento, passando, saindo, aquele 6 por meia dúzia, não, está na hora de vocês criarem raízes, ramos, galhos e frutos, e aves fazerem ninhos, e pessoas descansarem na sombra. Multipliquem os talentos, preguem, ganhem almas, escrevam, plantem igrejas, formem discípulos, intercedam. Tenham uma independência espiritual, coopere, iniciem avivamentos por vocês, grupos de orações poderosos, grupos de senhoras, evangelismo em ruas. Façamos, passem os projetos para mim. Segredo, se não está dando fruto, para encerrar. A vara que está em mim, esse dá muito fruto. Vá para a videira, se fixe na videira, seja um com a videira, beba da seiva da videira, se una com Cristo, ame Cristo, se conforme a Cristo, que o fruto sairá quase que espontaneamente. Então fica essa palavra para o final para vocês, que vocês necessitam ser como o rei Ezequias, definirem o chamado e o ministério, e a execução começarem. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, ainda que extenso, exaustivo. Por favor, eu te suplico, não deixa que nenhuma palavra aqui seja perdida, meu Deus. Não deixa que as aves tomem essas sementes no caminho de volta. Que seja repreendido o poder de Satanás, e que haja graça, Senhor, suficiente para dar entendimento de cada um, entendimento a cada um do seu ofício, do seu dever e do seu chamado. Que eles zelem por eles mesmos, que eles zelem pelo rebanho, e que eles saibam qual é o seu chamado e cumpram com eficácia, não confiando em si mesmos, mas na graça que em ti abunda. Em nome de Jesus, amém. Amém, tem um lanchinho lá, eu não sei se vai dar, vocês devem estar varados de fome, né? Vamos lá lanchar, mas aquele que quiser ir embora não tem problema não.